Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Tu tem contrato de trabalho assinado com todos os teus empregados? Provavelmente sim. Mas a pergunta correta é outra. Esse teu contrato de trabalho realmente protege a tua empresa? Ou é um contrato igual a esse aqui, que o teu contador te mandou ou tu pegou no Google? Porque tem uma diferença enorme entre ter um contrato de trabalho bom que protege a tua empresa e um contrato de trabalho que vai mais te atrapalhar do que te ajudar. E essa diferença pode custar para tua empresa um bom dinheiro aí numa ação trabalhista. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente quais cláusulas fazem diferença em um contrato de trabalho e vão efetivamente proteger a tua empresa. E o que acontece quando a tua empresa não tem essas cláusulas? Meu nome é Carla Fraga, eu sou advogada trabalhista de empresas há mais de 10 anos e uma coisa que eu vejo todo dia no meu escritório é isso. O empresário chegando com um contrato genérico que o contador mandou para ele de uma folha ou então que ele baixou no Google. E esse contrato simplesmente não serve para nada que importa, ou muitas vezes até atrapalha em alguma situação. O contrato de trabalho é o documento mais estratégico da relação de emprego. Ele que vai definir qual a função, qual que é o salário, qual que é o horário, como funciona banco de horas, o que acontece se o empregado violar uma cláusula de confidencialidade, como que vai funcionar o período de experiência. Se esse documento é genérico, quem vai perder é a tua empresa. Se ele está mal redigido, quem vai perder é a tua empresa. Se ele não reflete a realidade da tua empresa, quem vai perder é a tua empresa, não é o empregado. Mas vamos então falar sobre as cláusulas que efetivamente protegem a tua empresa e como elas devem ser redigidas. Primeiro de tudo é o básico do contrato de trabalho, que é a descrição de função e o cargo. E o primeiro erro que eu vejo aqui é quando esse contrato tenta colocar coisa demais. Por exemplo, a empresa tenta colocar nos mínimos detalhes todas as funções que aquele empregado faz. E quando ela faz isso, normalmente ela não observa o CBO daquele cargo. E aí o que acontece? Ela acaba fazendo prova, muitas vezes, contra ela de questão de equiparação salarial ou de acúmulo de função. Porque ela bota naquele contrato atividades que às vezes aquele empregado nem exerce, elas são de outro cargo. E aí ela se amarra de um jeito que mais atrapalha do que ajuda. O que tu precisa então? O cargo e as atribuições daquele empregado precisam estar previstas no CBO, que são as ocupações do empregado no Ministério do Trabalho. Então, se o cargo dele vai ser assistente administrativo, as tarefas que tu vai passar para ele precisam estar dentro desse CBO no site do Ministério do Trabalho. Então precisa fazer uma pesquisa, porque se a atividade está dentro do CBO daquele cargo, ele pode fazer sem problema nenhum. Agora, eu preciso cuidar para não colocar atividades que são alheias àquele CBO, porque daí sim eu vou estar incorrendo no risco de receber um processo por acúmulo de função. E o próprio contrato de trabalho vai ser a prova dele. O segundo erro é a questão de remuneração e benefícios. É importante que fique registrado o que é salário e o que é benefício nesse documento. Parece óbvio, mas não é. A maioria das empresas coloca somente o valor do salário daquele empregado. E se existir alguma remuneração variável, isso deve constar no contrato de trabalho. Obviamente, vai exigir uma política específica de remuneração assinada, mas precisa pelo menos constar que esse empregado vai receber remuneração variável conforme política específica. Então, no contrato precisa estar específico o que é salário, se ele vai receber comissão, quanto que vai ser essa comissão, se ele vai ter alguma premiação. Se tiver uma premiação, é importante que tenha uma política específica sobre a premiação, cada item separado com a natureza jurídica definida. Quanto mais completo for o contrato de trabalho nesse sentido, mais ele vai garantir proteção para a tua empresa. Outro dos erros mais graves que eu vejo diz respeito em relação ao período de experiência. O período de experiência é de 90 dias no máximo e a maioria das empresas sabe disso. Agora, o que pouca empresa sabe é que se a gente colocar um período menor que esses 90 dias iniciais no contrato, ele precisa de prorrogação formal. E isso precisa estar previsto desde o início do contrato. Então, se tu contrata alguém no contrato de experiência por 45 dias e não existe cláusula de prorrogação nesse contrato, o que acontece? Depois dos 45 dias, se tu não fizer um aditivo, uma prorrogação, esse contrato de experiência vai virar um contrato por prazo determinado. E aí, vamos supor que acaba os 90 dias e tu não quer mais o empregado. E aí tu vai tentar encerrar um contrato de experiência e ele vai dizer, negativo, eu não estava mais no período de experiência. Parece detalhe, mas eu já vi muita empresa na justa tendo que depois pagar aí aviso prévio, multa de 40% do FGTS, entre outras diversas verbas, justamente porque o contrato de trabalho estava mal redigido.
Outra cláusula muito importante é a cláusula de confidencialidade e de não concorrência. Esse ponto é muito importante para qualquer empresa que o colaborador vá atuar aí com clientes, com fornecedores, que tenha um produto interno específico. Tem essa cláusula de confidencialidade, quando esse empregado sai, ele pode ir para o concorrente levando tudo que ele aprendeu na tua empresa. Inclusive sobre carteira de clientes, fornecedores, processos internos, precificação. Essa cláusula de não concorrência vai te dar uma segurança de impedir isso aí por um período específico. E quando existe cláusula assinada, o funcionário sabe que existe um limite. E daí ele também vai ficar com receio de fazer algo que possa gerar obrigação nele de te indenizar por alguma coisa. E o que um contrato genérico não tem? E por que isso importa para a tua empresa? Esse contrato genérico, modelo padrão, todo mundo usa, que é um contrato de experiência de uma folha, que veio do contador, veio do Google, veio do ChatGPT, enfim. Esse contrato não vai ajudar a tua empresa. Esse contrato ele não considera o teu setor, teu modelo de negócio, a forma que teus empregados são contratados. Ou seja, é um empregado que tem jornada externa, ele não pode ter controle de horário no contrato. Ou se for um gerente, tiver cargo de confiança, isso precisa estar muito explicado no contrato. Esse contrato super genérico, depois, quando tiver que ser juntado num processo trabalhista, eventualmente, ele vai virar um argumento para o advogado do empregado, não para o teu advogado. Um contrato especializado, ele é desenhado para o teu negócio. Ele vai prever as situações da tua operação, ele vai usar a linguagem certa, ele vai analisar a convenção ou acordo coletivo que a tua empresa está subordinada. Então, o que tu vai fazer agora? Vou te dar 3 passos. Pega o contrato de trabalho que tu tem hoje e analisa se todos esses pontos que a gente falou aqui estão abrangidos no teu contrato. Se algum desses itens não tiver ou forem muito genéricos, o teu contrato de trabalho precisa de uma revisão urgente. Não amanhã, agora. Porque cada empregado que tu tem usando esse modelo de contrato de trabalho é um risco para a tua operação. Um modelo de contrato de trabalho exclusivo para o teu negócio é muito mais barato do que o que tu vai pagar depois numa ação trabalhista. E esse modelo de contrato não precisa ser só para os novos funcionários. Tu pode sim colocar todos os teus funcionários ativos para assinar um aditivo que vai regulamentar e a partir de agora a tua operação vai ficar 100%. E se tu quiser um contrato de trabalho específico para o teu negócio, o meu escritório é especialista nisso. A gente desenvolve modelos específicos e aplicados exatamente aos cargos e setores do teu negócio. E a gente te auxilia ainda a retificar os contratos de todos os teus trabalhadores ativos. Assim, a tua empresa fica totalmente regularizada nessa parte de contrato. Entra em contato com a gente pelo link aqui do WhatsApp para te saber mais sobre isso. E se tu quer continuar aprendendo a proteger tua empresa, te inscreve no meu canal, porque toda semana tem vídeo novo. Te vejo no próximo.